O Brasil vai pegar fogo. Esses palhaços fizeram música que iam tocar fogo no agro. No mesmo dia do fogo de 2019. Estamos sufocados. Essa casa não pode se calar. São queimadas criminosas. Ato de terrorismo. Culpar o produtor rural. Total descontrole do Estado. Nova onda de fake news dizendo que é membro do PCC. Sem teoria da conspiração. Cadeia para esses criminosos. A Amazônia está em chamas. Onde está a senhora Marina Silva? Está enfrentando, são queimadas políticas. Quem é que está por trás? O tempo amanheceu fechado para os deputados que chegaram a Brasília na segunda-feira. Eles tiveram de enfrentar o céu tomado por fuligem e a qualidade do ar bastante comprometida pelos focos de incêndio espalhados de norte a sul do país. Por conta disso, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, convocou sessão virtual, liberando os parlamentares para votarem de forma remota. A constatação por forças de segurança de que o fogo em muitos lugares começou de forma criminosa levantou especulações à direita e à esquerda do plenário sobre reais motivações e possíveis mandantes destes crimes. Com isso, a questão acabou sendo politizada e se sobrepondo aos demais temas que passaram pela pauta de votações nesta semana. Quando nós chegamos hoje em Brasília, estamos cobertas com nuvens de fumaça. Talvez alguns não consigam nem chegar. Havia, inclusive, a cogitação de aulas serem suspensas ou aeronaves não poderem viajar, porque estamos sufocados pela consequência das queimadas que estão destruindo o ambiente, criando essas nuvens de fumaça a partir de incêndios que estão sendo identificados como criminosos. Criminosos. É vital que a ministra da Saúde também, Nízia Trindade, que sempre se posicionou em favor das políticas públicas baseadas na ciência e nas evidências, lidere esforços para enfrentar os impactos dessas queimadas na saúde pública. Ou seja, o aumento de doenças respiratórias e a pressão sobre os serviços de saúde em regiões afetadas pelas queimadas exigem medidas urgentes de mitigação e proteção. Senhor presidente, essa casa não pode se calar diante dessa tragédia. Não podemos ficar numa análise rasa de quem é o culpado, de que tem que se apurar. Apurar, sim, claro. Aliás, a Polícia Federal já tem não só 2 inquéritos abertos agora, como 29 inquéritos anteriores sobre as queimadas possivelmente criminosas na Amazônia e no Pantanal, 2 biomas importantíssimos do Brasil. Apurar, sim, e sem teoria da conspiração. Muitas vezes são queimadas criminosas, como está acontecendo também aqui no interior de São Paulo, em Goiás, Minas Gerais, estão acontecendo essas queimadas criminosas. Nós precisamos tomar uma providência. O governo federal, se tem o IBAMA, se tem a Polícia Federal e outras ações, precisa ampliar, precisa aumentar ainda mais, para que esses incêndios criminosos não venham a dificultar ainda mais a situação crítica que já estamos vivendo. A preocupação que temos todos e todas nós, de que esse processo possa ter sido articulado. Aqui há indícios de que o fogo aconteceu em locais diferentes de forma simultânea. E nós vimos o ventríloco do ex-presidente, hoje inelegível, o ventríloco falar que o Brasil vai pegar fogo, falar que vai ter muito fogo no Brasil. Será que isso não foi uma sinalização para que houvesse tantos incêndios de forma tão simultânea aqui neste país? Será que nós não estamos vendo a repetição do dia do fogo
no mesmo mês de agosto, em 2019, que grileiros e proprietários diziam que iriam colocar fogo no Brasil. A gente está vendo aí essa questão das queimadas, destruindo fazendas produtivas, terras produtivas, com pessoas sendo flagradas tacando fogo. E uma delas agora disse, uma que foi pega lá em Batatais, dizendo que é membro do PCC. O MST esse ano declarou que iria botar fogo nesse Brasil. E aí, como é que fica isso? Então, a gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo, nós queremos investigação, e essa questão das queimadas está causando problema sério para os produtores. Se estão ateando fogo por todos os 4 cantos desse país, como combater? Não existe nenhuma possibilidade de país nenhum combater o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Crime, cadeia para esses criminosos que estão ateando fogo. A Amazônia está em chamas. O estado de Rondônia, a fumaça está tomando conta. Aqui em Brasília, chego aqui da mesma forma, tomando conta. Pessoas adoecendo, crianças, jovens, idosos, grávidas, pessoas que têm doenças respiratórias pré-existentes. E, infelizmente, o governo federal não tem conseguido combater os incêndios que são os piores dos últimos 20 anos na Amazônia e no Pantanal. Agora, estamos vivendo nova onda de fake news com queimadas que tudo indica criminosas em São Paulo e, é evidente, aproveitando a grande seca, o período de estiagem, que é típico da plataforma continental brasileira, e tentando dizer que é coisa de movimentos de esquerda, quando, na verdade, é bem diferente o que está sendo comprovado pela polícia em São Paulo. Eu espero que as investigações cheguem a cabo. Chegaram a acusar os plantadores de cana, os donos de engenho. Não se usa mais esse método já há muito tempo. Chegaram a acusar também que alguns desses aí criminosos já estão confessando que são ligados a facções criminosas que são grupos terroristas. E também que são ligados a pessoas que prometeram, vejam só, pessoas do MST prometeram abertamente dizendo que iam tocar fogo no agro. Eu achei muito importante a ação da ministra Marina Silva de imediatamente convocar uma força nacional de investigação e também para apurar os fatos. Porque nos soa muito estranho tantas cidades pegando fogo ao mesmo tempo. E olha que no mesmo dia do fogo de 2019, eu que sou do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, no sábado à noite, nós já começamos a sentir aquela fumaça densa chegando às nossas casas. Nós já começamos a perceber no sábado à noite a fuligem no ar. Gazeta do Povo traz: queimadas no governo Lula batem recorde, prestem atenção, recorde de 14 anos. Ou seja, o recorde anterior não era do Bolsonaro quando esses palhaços fizeram música, era do último ano do governo Lula. Olhem, que coincidência, né? E o que chama mais atenção ainda é que agora o BO não é só na Amazônia, presidente. Queimadas na Amazônia e no Pantanal batem recorde. Acusar o MST de incendiar áreas produtivas, isso não tem nenhuma relação com o que é o movimento de quem produz. O MST, as pessoas vinculadas a esse movimento, produzem alimento, têm agricultura familiar e nunca ocuparam terras produtivas. Então, isso é de uma irresponsabilidade, uma leviandade que não cabe num plenário do Parlamento brasileiro. Pantanal tem junho como mais focos de incêndio na sua história. E aqui fica a nossa pergunta: onde está essa política de proteção do meio ambiente? Infelizmente, senhor presidente, nós vimos agora, ontem, em jornais que foram veiculados aí, que até as facções criminosas estão sendo acusadas de tacar fogo, em vegetações, em plantações, e isso é muito ruim. Por quê? Porque mostra um total descontrole do Estado brasileiro. Como também já foi verificado, não teve nenhuma causa natural que proporcionasse
que provocasse uma quantidade de incêndios ao mesmo tempo, em um espaço de curto tempo, muito pequeno, em várias regiões do estado de São Paulo e também de outros estados. Então é bem provável, sim, precisa ser apurado quem é que provocou, quem é que está por trás, quais as razões de provocar esses incêndios criminosos no país inteiro nesse momento de uma seca tão enorme que a gente está vivendo. Uma ministra que passou o governo do presidente Bolsonaro clamando e gritando pelas queimadas. E agora, onde está a senhora Marina Silva? Onde está Marina Silva? Que a senhora não tem uma ação específica, uma ação do Ministério do Meio Ambiente, uma ação do IBAMA específica para controlar as chamas do Brasil. O Pantanal do meu Mato Grosso do Sul queima, o Brasil queima. E aonde estão aqueles que tanto gritavam pela Amazônia e pelas queimadas pelo Brasil? A ministra Marina Silva, o governo Lula está enfrentando, isso vai ser investigado e aqueles que tiverem envolvido com esse crime, como alguns já foram presos, um aqui em Goiás que disse que recebeu para colocar fogo numa fazenda. Isso indica que tem uma ação criminosa em curso no país e os culpados e os envolvidos têm que ser punidos com rigor, porque o que nós vimos no último período no Brasil foi diminuir o número de queimadas, especialmente na região norte. E aí nós questionamos quem está por trás das queimadas em São Paulo. É o crime organizado? É o PCC? É o Comando Vermelho? Essas queimadas são queimadas políticas, porque hoje tudo que acontece no Brasil, o PCC está ligado. No transporte coletivo de São Paulo, apoiando candidaturas. Essas queimadas criminosas, inclusive com revelações de pessoas que receberam dinheiro para fazer queimadas propositais. Isso é muito grave. Do sábado para o domingo aqui, ficou a qualidade de vida rebaixada aqui em Brasília, devido à fumaça que atingiu Brasília, São Paulo. E esse processo agrava o meio ambiente, agrava a agricultura familiar, agrava o agronegócio, que acompanha já que essa notícia é de caráter mundial. Então, eu queria dar destaque aqui à ação do presidente Lula para que a PF coloque na cadeia esses criminosos. Essas operações que resultaram num déficit de mais de 8 bilhões de reais, esse crime organizado em São Paulo, resultou nessa reação de atearem fogo no estado de São Paulo inteiro, fazendo não só um atentado contra a sustentabilidade do planeta, do Brasil, de São Paulo, enfim, mas também contra cada cidadão brasileiro que se viu aviltado, que se viu violentado com esse ato de terrorismo. Isso que foi feito é terror, e o terror precisa ser combatido pela mais forte arma do Estado, que é a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e todos os órgãos nacionais de segurança. Culpar o produtor rural de tudo que acontece no nosso país é a coisa mais fácil do mundo. Porém, o produtor rural, ele não é responsável necessariamente por toda essa questão incendiária que está no Brasil. Mesmo porque o produtor rural do Brasil é o que mais preserva no mundo, é o que realmente cuida da sua propriedade. E nenhum produtor vai se arriscar a cometer um fogo criminoso. Aquele bioma onde praticamente as legislações que foram feitas no Brasil nos últimos anos acabou por expulsar o pantaneiro tradicional, acabou por expulsar as pessoas que sabiam fazer o manejo ali, foi a causa da maioria desses incêndios. Porque, senhor presidente, antes nós tínhamos
o advento do chamado boi bombeiro. E o boi que o pantaneiro cuidava ali, ele comia a grande massa de capim, e quando chegava a época da seca, tinha pouca massa para se incendiar. Acontece que muita gente tomando vinho peramanca na orla do Ipanema, no Leblon, acabou fazendo legislações que acabou com esse cenário, e nós temos hoje aquela massa de capim toda vez na época da seca, pegando fogo e tornando impossível para qualquer governo. Quero fazer um registro especial. A necessidade que nós temos de valorar nossos honrosos membros do Corpo de Bombeiros, os brigadistas aí do IBAMA, da Defesa Civil dos municípios, inclusive faço alusão aqui ao senhor Wellington Lopes dos Santos, um brigadista que é aqui de Brasília e que foi encontrado carbonizado no estado de Mato Grosso, quando tentava combater incêndio no Parque Nacional do Xingu nessa semana. Um jovem que deu a sua vida combatendo os incêndios, mas que não teve sucesso exatamente em razão do pouco número que nós temos de servidores públicos dedicados a essa causa e ao pouco investimento, de maneira geral, que nós temos no combate ao incêndio. A Câmara começou a semana aprovando a medida provisória que concede crédito no valor de 12,2 bilhões de reais para diversas ações de recuperação no Rio Grande do Sul. A MP agora segue para o Senado. No entanto, provocou debate a tentativa de mudança sugerida pelo PL, que propôs retirar do texto a destinação de 416 milhões de reais para a Companhia Nacional de Abastecimento gastar na estocagem de alimentos a fim de regular a oferta e o aumento de preços. Deputados de oposição alegaram que o dinheiro seria usado na compra de arroz importado, o que foi rebatido pela base aliada do governo. Esse recurso será utilizado para a Conab poder adquirir alimentos. Aqui não está falando em arroz. Em local nenhum fala em arroz. Aqui fala em alimentos de uma forma geral. Então, se há necessidade de feijão, vai ter o feijão. Se há necessidade de peixe, vai ter o peixe. Então, é para a compra de alimentos destinados à Conab. Ao contrário do que foi dito pelo colega ali de baixo no microfone do plenário, não é para comprar qualquer gênero alimentício, para destinar verbas para a Conab, para levar alimento ao rio-grandense. Não é para isso. Na verdade, está escrito, inclusive, na exposição de motivos do texto, que é para a compra de arroz. Exposição de motivos não tem força de lei. É um ato declaratório. O que vale é o texto da medida provisória propriamente dito e o seu anexo. E no seu anexo, a ação 2130-6501 coloca no âmbito da Conab para a formação de estoques públicos. E a Conab, como todos sabemos, trabalha, inclusive, com a distribuição de alimentos. Portanto, a proposta que está sendo defendida aqui pela oposição prejudica o povo do Rio Grande do Sul ao retirar 400 milhões dos 12 bilhões que o governo destinou ao Rio Grande do Sul e dos quais já executou quase 8 bilhões de reais. Eu ouvi com atenção as ponderações das deputadas Adriana Ventura e Bia Kicis e fomos examinar o projeto nesse aspecto a partir daquela malfadada iniciativa felizmente sustada, de compra de arroz do exterior, mas o projeto, a proposta não fala disso, fala em estoque regulador, que é muito importante para o equilíbrio, inclusive, dos preços desse alimento de primeira necessidade no Brasil. Portanto, nosso encaminhamento é a favor da integralidade do texto. Fazer populismo com loguinho de governo de uma maneira baixa, falando que é estoque, aqui está sendo explícito que é arroz. Basta ler a medida provisória de uma maneira muito clara, está aqui. Então, não vamos brincar de bobo. Eu acho que aqui as coisas têm que ser ditas como são. Quem pegar e ler, vai ler que tem lá arroz beneficiado ou em casca para a formação de estoques. Nós não estamos tratando desses 400 milhões para um determinado produto, mas sim para uma política que é extremamente importante para a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul,
para a segurança alimentar, para enfrentamento à fome, para o apoio de segurança nutricional pós e durante esta recuperação. No Rio Grande do Sul, meu estado, durante a tragédia, a catástrofe que se abateu sobre o nosso estado e ainda precisa ser reconstruído, a Conab desempenhou um papel fundamental e está desempenhando, abastecendo as cozinhas solidárias, abastecendo as famílias que perderam tudo. Então, destinar recursos para a Conab, para repor estoques de alimentos, é fundamental. Já na terça-feira, o plenário aprovou o projeto de lei que permite à União aportar mais R$500 milhões no Fundo Garantidor de Operações, FGO, para garantir exclusivamente empréstimos contratados no âmbito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O FGO garante o pagamento ao banco das parcelas que não forem honradas pelo tomador do empréstimo. Um ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário vai regulamentar, entre outros pontos, as áreas prioritárias para a alocação dos recursos, limites de renda e faturamento dos beneficiários, condições do empréstimo, como juros e carência, e critérios de participação das instituições financeiras. A matéria agora vai ao Senado. O projeto visa fortalecer o PRONAF, por meio de medidas específicas que garantem recursos adicionais e flexibilizam a gestão desses recursos. Ao priorizar a agricultura familiar e assegurar maior proteção financeira às operações de crédito, a proposta se alinha com as políticas de inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável do setor rural. O que significa nesse país mais agricultores acessarem o PRONAF? Significa dizer o seguinte: nós vamos produzir comida. E se nós produzirmos comida, nós vamos estar gerando desenvolvimento, vamos estar gerando renda, vamos aquecer a economia, vamos fazer todos os outros setores da produção terem estímulo e, ao mesmo tempo, vamos fazer com que o consumidor, que infelizmente ficaram 33 milhões de pessoas no mapa da fome, não tendo o que comer. O que nos preocupa nesse projeto é a falta de transparência para a destinação, porque há uma suspeita ilegítima de que esse dinheiro que vai ser disponibilizado será direcionado para os cupinchas do PT, para o MST, invasores de terra. Nós vimos na CPI que houve aqui do MST como que era manipulada essa questão do dinheiro. Então, a gente tem uma legítima desconfiança de como esse dinheiro vai ser emprestado para os pequenos agricultores. O agro é pop, dizem, mas é bom lembrar que a agricultura familiar é mais pop ainda. Só não é ainda suficientemente tech, porque precisa de crédito, de financiamento. E, sem a pretensão do agro, a agricultura familiar é quase tudo. Na mesa do brasileiro, o sentido principal de qualquer produção agrícola, de qualquer uso do solo, é a alimentação das pessoas. Nesse Brasil que arde, é interessante ver que a forma com que a agricultura familiar trabalha a terra, além de ser cooperativa, comunitária, voltada para o mercado interno, é uma forma quase sempre muito sustentável. Qual é o problema desse projeto? Alguns deles que eu menciono. Primeiro, que ele autoriza a transitar o recurso nessa FGO para outros fins que não a atividade fim familiar. Segundo, que ele não exige uma garantia do banco, por exemplo, na época da pandemia era 20%, o banco tinha um incentivo de ir atrás do crédito. Agora ele vai emprestar sem ter qualquer tipo de risco, sem saber se a pessoa é boa pagadora ou não. O Fundo Garantidor é uma inovação e que permite que, com isso, tu garante ao banco que o banco não vai perder, senão ele não empresta, e dá a segurança que o colono precisa para poder tirar o financiamento. Em outras palavras, para melhor compreender e simplificar, vamos pegar alguém que aluga uma casa. Vão pedir um fiador para alugar a casa para ti. E hoje existe um sistema
que tu contrata no banco e o banco vira fiador. Ou seja, tu entra num fundo do banco e o banco garante. Agora vai facilitar, porque muitas das vezes o pequeno produtor rural não tem como dar garantia, não tem nada, não tem um patrimônio que possa garantir. É a força do trabalho dele, é a tecnologia, é o conhecimento, a vontade de fazer com que a sua força de trabalho, a sua tecnologia, a sua família possa produzir. Agora vai poder produzir porque vai ter financiamento garantido pelo governo federal. Não é o governo que está emprestando esse dinheiro. O governo está aportando recursos para incluir a agricultura familiar num fundo que garante ou que dá segurança à instituição financeira para que ela possa emprestar. Nós sabemos que quanto maior o risco do crédito, maior a taxa de juros. Então, maior a taxa de juros. Veja o que é pegar dinheiro com um agiota, o risco que se tem e como é uma grande taxa de juros. Quando você tem um fundo garantidor, você diminui o custo do dinheiro. No plano safra passado, a gente, se não me falha a memória, se conseguiu fazer em torno de 1.600.000 contratos do Pronaf. Disse que existem perto de 3 milhões de agricultores familiares que ainda não acessam o crédito para plantar comida. Então, nós temos que achar caminhos de forma par e passo, bem pensado, achar fontes para que a gente garanta que mais gente possa acessar o crédito. O caminho certo para esse tipo de projeto não é através de um crédito direto do governo a essas famílias, mas sim fomentar um sistema financeiro pulverizado de vários bancos pulverizados e locais, capaz de capilarizar o crédito, também para o agro, também para os pequenos e médios empresários. Nós não estamos falando disso, estamos fomentando aqui os grandes bancos, as grandes corporações. Isso não é o caminho certo. E quando isso dá errado, aí vem o governo tentar solucionar com um projeto que é distorsivo do crédito. O plenário da nossa casa, ele consegue produzir bons frutos por este sentimento de acordo diante de matérias que venham a favorecer o povo brasileiro e quando se produz entendimento. É sempre bom para nós, também da mesa diretora, observarmos a construção de acordos para o melhor entendimento. É um projeto importante à agricultura familiar. Na quarta e na quinta-feira, a Câmara aprovou diversas matérias de consenso, como a regulamentação do setor de cooperativas de seguro, a criação do Programa de Inclusão Produtiva Acredita no Primeiro Passo, mudanças à política nacional do turismo, a flexibilização de regras para licitação em casos de calamidade e o projeto que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal em favor dos municípios, retirando gastos com terceirizados dos limites de despesas com pessoal. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O que a gente está fazendo também aqui é estabelecer esse ordenamento, separar, corrigir a confusão dessa decisão do Supremo e colocar o que é despesa de pessoal estatutária ali contabilizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não é fora disso. Isso vai permitir que estados e municípios possam voltar, por exemplo, a captar financiamento, porque o Tesouro está exigindo essa contabilização equivocada.